Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Sou Cida Cardoso, media host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Alex Lopes, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar conosco. Impasses na implementação do Parque Estadual da Serra Ricardo Franco, uma análise sociojurídica ambiental. Primeiramente, Alex, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Perfeito. Alex, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Alex, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Meu nome é Alex Lopes, eu sou formado, minha formação de graduação é Direito. Eu hoje atuo já há muitos anos em Tribunal de Justiça, assessoro no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com um desembargador, e fiz a graduação no Mato Grosso, na Estadual, e finalizei há pouco o meu mestrado em Ciências Ambientais. Também tenho outras especializações em direito ambiental, em direito processual civil. E então é uma satisfação compartilhar essa obra que não trata somente de um parque estadual, mas de uma temática muito importante no Brasil, que é essa questão da conservação ambiental, da regularização fundiária, conflitos socioambientais. Então isso acabou me levando para o parque diante de toda essa gama de estudos que eu fiz na área, tanto do direito ambiental quanto das ciências ambientais de forma geral. Perfeito, Alex. Agora que a gente já te conhece um pouco mais e conhece também um pouco da tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre a obra. Olha, a Freiriano, a Diálogo Freiriano, na realidade, tudo iniciou da minha vontade de transformar essa pesquisa acadêmica em uma obra acessível, em algo para um público mais grande, perdão, maior. Porque quando eu fui procurar editoras, eu fiquei em dúvida em qual escolher, de que forma, porque quando a gente está no ambiente acadêmico, a gente acaba ficando um pouco distante de publicação literária, né? Então acaba que fica um pouco perdido. Então, primeiramente, pesquisei na internet algumas editoras, e a editora que mais mais me abraçou, abraçou a obra e aquilo que eu buscava, eu acho que a editora foi a melhor de todas, né? Porque era o que eu percebi na editora Ferreira, né? Uma publicação séria, cuidadosa, com um compromisso acadêmico, mas também com a questão da sensibilidade social, né? Então, o diálogo com a Freiriano foi importante para dar forma a esse livro. Desde o início houve acolhimento, orientação, cuidado com a obra, e isso foi fundamental para mim, né, para que o texto pudesse chegar ao leitor com uma qualidade editorial e mantendo também a essência da pesquisa, porque era uma dissertação de mestrado, né, e transformar isso numa obra gera trabalho, e a editora foi muito importante para isso. Eu já, posteriormente, não foi isso o principal, mas posteriormente descobri alguns colegas que já tinham publicado pela editora, não foi por indicação deles, foi uma grata surpresa encontrar outras pessoas que eu conheço e também já publicaram obras pela Freiriano, então fico muito feliz de ter escolhido uma editora séria e que me apoiou nessa transformação de um artigo, de uma dissertação acadêmica em uma obra. Que bacana, que bom saber que tu se sentiu acolhido, pela editora para poder fazer esse lançamento da tua obra, e ainda é melhor saber que tu tem conhecidos que também já fizeram lançamentos pela editora e que obviamente tu descobriu depois, mas que foi uma surpresa muito boa, que te trouxe essa impressão muito boa, que bacana.
Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Alex, Impasses na implementação do Parque Estadual da Serra Ricardo Franco, uma análise socio... Opa, peraí que eu diminuí um pouquinho a tela e a gente não enxerga, né? Uma análise sociojurídica ambiental. Agora sim, tudo certo. Alex, agora eu gostaria que tu contasse um pouco mais sobre esse teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Primeiramente, localização. O parque se encontra na divisa Mato Grosso-Bolívia. Ele se localiza em Vila Bela da Santíssima Trindade, foi a primeira capital do estado de Mato Grosso, uma cidade bicentenária e com muita tradição, muita coisa envolvendo quilombolas, chiquitanos, colônias ali na região. É uma cidade inicialmente negra, onde, quando a capital foi transferida para Cuiabá, os escravos ficaram na região, e é uma cidade negra. Isso traz uma alegria e uma diversidade diferente do normal, porque Mato Grosso é uma cidade de imigrantes, de gaúchos, né, paranaenses, paulistas. Meus pais são paulistas. Então, primeiro isso, a localização desse parque. Eu cresci em uma cidade ao lado, tinha uma Pontes Lacerda. E antes do parque ser um parque, até os meus 16, 17 anos, a gente ia para a Serra de Ricardo Franco para visitar as cachoeiras muito famosas da região. Tanto que essa da capa aí, a Cachoeira do Jatobá, ela tem 252 metros de altura, é a quarta maior do Brasil. E é uma serra com muitos canyons. Então, tem diversas cachoeiras. É um lugar muito bonito de se visitar, recomendo a todos que vá até lá. Em 97, essa serra se tornou um parque estadual, fruto da Eco 92, de parcerias na época de recebimento de verba pública, de verba internacional para o poder público nacional. E o nosso parque, esse parque, ele foi criado no dedo, meio sem georreferenciamento, abriram o mapa e falou, vai ser aqui o parque. E de lá para cá, existem 1 milhão de coisas ao redor desse parque que eu não compreendia bem, que a gente escutava somente as notícias na internet. Então é um parque que você tem, além da fronteira seca com a Bolívia, faz divisa com o Parque Nacional Boliviano, que é o Monocamp, e ali você tem produtores rurais, tem o pessoal do agro, tem colônias de pescadores, tem quilombolas, tem chiquitanos, tem de tudo um pouquinho ali. E quando eu fui fazer o mestrado e fui tentar ver uma pesquisa, eu queria falar sobre o parque, a primeira coisa que eu vi, o parque não tinha uma zona de amortecimento. Nós estávamos em 2022, quando eu iniciei o mestrado, 2023, quando eu comecei o mestrado, e o parque não tinha uma zona de amortecimento, que é a primeira coisa que se faz depois do conselho consultivo. E aí o conselho consultivo do parque, ele foi instalado pouco tempo antes do início do meu mestrado. Então, eu participei ativamente do conselho porque a universidade onde eu fiz o mestrado tem voto no conselho consultivo, que é um conselho do parque que tem várias autoridades públicas, ONGs, iniciativa privada, então tem exército, tem OAB, tem de tudo um pouco, e a universidade está lá. E a minha orientadora, tive a grata surpresa dela ser a membro titular do conselho. Então, na época, estava faltando um suplente, eu já estava na universidade, eu fui o membro suplente dela durante o conselho. E na primeira reunião que eu fui, foi a discussão da zona de amortecimento. Então, durante toda a pesquisa do parque, eu fui me surpreendendo com coisas novas acontecendo. Então, essa dissertação, que agora se tornou um livro, inclusive tem um apêndice ao final, que é um artigo que, depois da pesquisa, aconteceu algo novo. O que aconteceu? O burburinho e as notícias foram acontecendo durante a pesquisa. E ali eu descobri uma série de impasses, e aí surgiu essa pergunta central: quais são os impasses que dificultam essa plena implementação e consolidação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco? Esse parque ele já teve
de tudo um pouco, desde projetos de lei na Assembleia Legislativa é, para anular o parque, reduzir o parque, de tudo um pouco. Então, apesar dessa importância ambiental, dessa localização, ele enfrenta uma série de desafios da sua criação. Então, a gente tem conflitos fundiários, uma ausência de regularização definitiva, não houve indenização até hoje para ninguém, agora com essa zona de amortecimento é uma outra discussão. Então nós temos ali pressões econômicas, porque, queira ou não, o agronegócio na região, ele faz com que o município arrecade, né? Então há uma pressão econômica, há essa atividade agropecuária, consequentemente desmatamentos, tentativas políticas de redução ou alteração da área. Então, eu faço uma análise sócio-jurídica ambiental. Eu tento colocar a questão, o juridiquês, a legislação, com as questões ambientais e a questão social de todos esses passos. Então, não se limita a olhar apenas para a lei, mas buscar compreender também os interesses econômicos, políticos e sociais envolvidos na região. Então, ao longo do livro, dialogo ali com várias questões, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a sociedade de risco, a perspectiva crítica do direito, pensamento decolonial, modelo de desenvolvimento baseado na expansão da fronteira agropecuária. Então, e mais do que apresentar problemas, o livro convida à reflexão. Eu acho que esse é o mais importante, convidar o leitor à reflexão. Não basta criar uma unidade de conservação, por decreto, seja por qual tipo de legislação. É preciso implementar, planejar, regularizar, fiscalizar, garantir participação social, fazer com que a cidade seja integrante desse processo, assumir um compromisso real, inclusive com futuras gerações. Perfeito, fica o convite então à leitura da obra do Alex, que é Impasses na Implementação do Parque Estadual da Serra do Ricardo Franco, uma análise sócio-jurídica ambiental. Aproveitando, Alex, que nós estamos aqui com a capa da tua obra em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela, e contasse como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Olha, fiquei muito feliz com essa parte específica, porque eu enviei algumas fotos, algumas sugestões. Então, assim, a jornada da produção do livro, ela foi muito significativa para mim, tá? Porque, assim, transformar uma pesquisa acadêmica em um livro exige cuidado, né? Então, o texto precisa manter aquele rigor científico, mas também precisa ser apresentado de uma forma que dialogue com o leitor, e nesse processo a editora teve um papel muito significativo para mim, tá? Então, a construção da capa foi um momento especial, porque ela precisava traduzir visualmente a força desse território estudado. Então, a imagem da serra com seus elementos naturais transmite essa grandiosidade da paisagem e também a urgência da sua proteção. Então, esses marcozinhos que a gente vê ali na parte verde da capa são as demarcações, são as propriedades, e junto com a floresta existem também pessoas ali, classe média baixa, pessoas com agropecuária de subsistência. Então, a diagramação também, ela foi muito pensada buscando essa leitura agradável, organizada e fiel com o conteúdo da pesquisa. O resultado foi uma obra que preserva essa densidade acadêmica, mas com uma apresentação visual bonita e acessível. Então, eu fiquei muito satisfeito com o resultado final, porque o livro conseguiu reunir, na minha humilde opinião, reunir conteúdo, estética e o compromisso científico, sabe? Então, para mim, ver essa pesquisa materializada em livro foi uma realização muito importante, e essa transformação dessa pesquisa em livro, se não fosse a editora, acho que não teria ficado tão bonito e tão denso, com acessibilidade para o leitor, para que ele pudesse compreender esses impasses, alguns, né, porque são tantos que não daria uns 10 volumes esse livro aí, mas conseguir, dentro dos principais impasses que eu consegui identificar, eu acho que sem a editora não teria feito, a capa não teria ficado tão bonita e o miolo não teria ficado tão organizado. Meu microfone deu uma pequena falha, não queria ligar.
Perfeito, Alex, tudo certo. Fica então novamente o convite à leitura da obra, e que bom saber que tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu trazer à tona aquilo que tu imaginavas para o livro, a ponto de tu se sentir bem satisfeito, de tu ficar feliz com o resultado final. Alex, antes da gente seguir para o final, então, do nosso bate-papo, eu gostaria de saber, o leitor assistindo essa entrevista, interessou-se pela tua obra, como que ele faz para adquirir o teu livro? Então, eu estou pensando com a editora ainda essa parte, porque eu tenho a questão do adquirir exemplares físicos e a questão digital, né? Então, a editora, ela me ofereceu as duas opções, né? Vai disponibilizar em forma de livro digital, que hoje as pessoas, eu particularmente uso muito Kindle, esses aplicativos de livros digitais, e a editora me disponibilizou tanto a forma de venda pelo digital, né, que hoje é a nossa realidade. Eu gosto do livro físico, de ter, né, a obra física, e, né, a gente pega uma estrada, vai para uma cachoeira igual a da Jatobá e levar um livro para ler. Eu acho que livro físico é uma coisa da nossa geração, né, Ciro? Eu acho que nós que somos da década de 80, ali, início de 90, nós somos uma geração muito agraciada com as tecnologias, porque vimos todas acontecendo aí, né? Verdade. Então, hoje a editora, ela consegue me disponibilizar tanto a forma física como a digital, e fico muito satisfeito, um preço acessível, e isso vai ser de grande valia para mim, e estou aguardando a editora me mandar os links, né, porque essa parte ainda não está finalizada nas conversas, mas elas já me passaram todo o portfólio e como poder adquirir o livro. Ainda não tenho os links, mas assim que puder, disponibilizo. E nós ficamos aguardando, nós e os leitores aguardam então a disponibilização da tua obra, para que também as pessoas possam fazer a leitura dos impasses na implementação do Parque Estadual da Serra do Ricardo Franco. Agora sim, para a gente fechar, Alex, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, às vezes o sonho de publicar um livro, porém ainda não fizeram. Olha, para quem está pensando em publicar livro, eu deixo uma mensagem assim muito simples: não deixa sua pesquisa guardada, porque às vezes nos achamos muito longe desse universo, e editoras como a Freiriano conseguem trazer essa ponte até perto de vocês. E o texto é bom, vamos publicar, vamos trabalhar no texto. Então, muitas vezes aquilo que a gente produz na universidade, seja na graduação ou na pós, ela pode contribuir com debates muito importantes fora dela. Publicar é uma forma de compartilhar conhecimento, ampliar diálogos, permitir que outras pessoas tenham acesso ao resultado de anos de estudo e dedicação. Eu me dediquei 4 anos da minha vida para essa obra. Então, eu não podia deixar essa pesquisa guardada, porque não tem literatura disponível ainda em forma de livro deste parque, por exemplo. E poucos livros foram publicados sobre parques específicos. Por exemplo, nós temos a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, temos vários parques no Mato Grosso, e nós não temos nenhum livro publicado com esse tipo de densidade, sabe? Então, assim, é claro que o processo exige revisão, exige paciência, responsabilidade, mas vale muito a pena, sabe? Um livro também é uma forma de compromisso com a sociedade. Então, o meu convite é que vocês, futuros autores, valorizem suas pesquisas, acreditem no potencial do conhecimento que vocês produziram e busquem caminhos para que ele chegue a mais pessoas. Publicar, ao meu ver, minha humilde opinião, é transformar estudo em diálogo. Então, nós precisamos ter em mente que somos um, mas a partir do momento que esse um tenta fazer algo para dialogar, você vai ter um resultado social, onde pessoas terão acesso a opinar, se movimentar e principalmente
produzir coisas em benefício público, em benefício da sociedade. Às vezes a gente acha que a nossa pesquisa é muito simples, e eu vi pesquisas, por exemplo, o meu mestrado, como é ciências ambientais, então era uma pós-graduação muito abrangente, ela não tinha somente estudantes de biologia lá, eu era do direito, estava lá. Eu vi pesquisas de engenheiros ambientais, engenheiros civis, de geógrafos, todas pesquisas muito importantes que durante o mestrado a gente tem as exposições, os trabalhos, né, os professores nos orientando, e a gente vê a densidade desses conteúdos, e elas vão ficar lá na universidade, porque o mestrando ali não se acha capaz, eu acho que o texto dele não é suficiente, mas eu digo que é, sabe? Então, não deixe sua pesquisa guardada e valorize sua pesquisa, acredite no potencial dela, sabe? No conteúdo que vocês produziram, busquem caminhos, busquem uma editora séria como a Freiriano, para que a sua pesquisa chegue a mais pessoas e transforme em estudo em diálogo. Perfeito. Fica então a mensagem do Alex para você que ainda não fez a tua publicação. Coloca o teu conhecimento para circular e de repente tem alguém que está só esperando que a tua pesquisa seja publicada para ter acesso a ela e de repente dar continuidade àquilo que você começou. Então não deixa o teu conhecimento parado e é como a gente diz aqui na editora, é um dos nossos pilares. Publicar abre portas. Alex, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu que agradeço a editora, todos os funcionários da editora que eu tive acesso, que eu conversei, todos extremamente educados, disponíveis e com essa sede de a publicação abrir portas, né? Eu gosto dessa forma de enfrentarem a publicação de livro como uma forma de abrir portas, e essas portas irão se abrir assim que você deixar de lado essa questão de que você não pode. Você pode, procura a editora Freiriano, que você vai encontrar ótimos profissionais e propostas, inclusive financeiras, bem atraentes para a sua publicação do livro. Perfeito, novamente, Alex, muito obrigada. E obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Deixo um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.